presidente Jair Bolsonaro alegou nesta terça-feira que os servidores públicos não devem receber reajustes em seus recebimentos. O mandatário realizou a fala durante entrevista a uma emissora de televisão e explicou que um provável aumento deverá ocorrer para a classe apenas no próximo ano. Abre aspas. Lamento, pelo que tudo indica, não será possível dar nenhum reajuste para os servidores no ano corrente. Mas já está na legislação nossa, a LOA, Lei Orçamentária Anual, etc., de que para o ano que vem teremos reajustes e reestruturações, explicou no último mês. O ministro da Economia, Paulo Guedes, havia sugerido um aumento para todas as categorias do Executivo Federal de 5%. Agora, nem mesmo o reajuste sugerido pelo chefe da pasta será repassado. No início dessa semana, o governo federal desistiu de manter a reserva de 1,74 bilhão que havia realizado no orçamento público para custear parte do reajuste dos servidores. Com a redução, o valor reservado passou de 8,2 bilhões para 6,96 bilhões. Bolsonaro alegou ainda que irá discutir mudanças estruturais na economia brasileira, como mudança no teto de gastos, após as eleições em outubro. Algumas coisas você pode mexer no teto de gastos, como já tem a proposta que saiu da própria equipe do Paulo Guedes. Mas a gente vai deixar para discutir isso depois das eleições. Você poderia tirar alguma coisa do gasto obrigatório? Poderia. Você pode ver, nós tivemos essa de arrecadação no ano passado, em 330 bilhões. Não fazemos nada com esses recursos. Foi para abater dívida interna nossa. Uma coisa ou outra você pode mexer ali, argumentou. E daí, essa semana passada, o Lula também falou do teto de gastos, né? Eu queria começar passando para o Celestino. Vai ver que o teto de gastos não é essa vaca sagrada? Teto de gasto no lombo do contribuinte é fácil, né? Então, a austeridade com o dinheiro do contribuinte, né? O Estado não foi feito para dar lucro. O presidente Bolsonaro está repassando o que ele está recebendo de superávit. Então, talvez os servidores públicos federais não irão receber o aumento agora, porque o Bolsonaro está destravando o Brasil, né? É o presidente que está zerando o maior número de impostos da história do Brasil, né? E esse dinheiro, 700 bilhões, que foi durante a pandemia para os governadores, agora vai para PIS, COFINS e a CID, que o presidente baixou o imposto, zerou o imposto, né, federal e espera a contrapartida. Talvez está na hora dos servidores públicos federais começar a cobrar também dos governadores a contrapartida, que o presidente Bolsonaro está fazendo a parte deles, a parte dele. Talvez está faltando dinheiro para dar aumento para os servidores, porque o presidente tem que dar a contrapartida para os senhores governadores que não dão a contrapartida. E eu não estou vendo nenhum sindicato, a movimentação de caminhoneiros a respeito de pressão em cima dos governadores, né, para justamente fazer o acordão que se estabeleceu ontem, juntamente com o presidente da Câmara, o presidente do Senado. Agora quero ver a contrapartida dos governadores. Ô, Francês, esse tipo de discurso de não reajuste, a gente sabe que é um ano sensível, é ano eleitoral. Isso pode ter algum reflexo na candidatura à reeleição do presidente? Com certeza, todos os funcionários públicos são referência, inclusive, para catar voto. Eles têm as famílias, têm os amigos, têm influência na comunidade. Então, a decisão do presidente é uma decisão honesta e difícil. Ao invés dele priorizar o funcionalismo, ele está priorizando a população com essa retirada progressiva de impostos. Isso é muito importante, isso precisa ser bem entendido e bem assimilado pelas pessoas. Posso acrescentar uma notinha só com relação ao Bolsonaro? Eu acho que vão ter que reforçar a segurança dele, porque o Adélio Bispo dos Santos, que está preso desde 2018, ele vai ser avaliado ainda este mês. A Justiça acabou de indicar os nomes de 9 psiquiatras para avaliá-lo. Se ele for considerado recuperado, vai ser libertado antes do final do ano, antes da eleição. Eu vou passar agora para o Ângelo. Eu também defendo fazer uma junta psiquiátrica para analisar outras pessoas. Você está me entendendo? A questão do teto de gastos. O próprio presidente foi quem mais driblou. Foi ele que arrebentou com o teto de gastos no ano passado, visando 115 bilhões a mais neste ano eleitoral. Então não tem novidade nenhuma, ele já arrebentou.
O que o Michel Temer estabeleceu, ele já arrebentou. O que o Lula está fazendo também não é novidade, porque o Bolsonaro já está fazendo. O que é interessante disso tudo é que esse caso dos funcionários mostra o desplanejamento, a falta de competência da equipe econômica do governo. Levamos 4 anos praticamente, né? E não, agora há pouco iam pagar 10%, só para 2 categorias, depois passou para 5%, agora não vai ter nada. Quer dizer, isso pode ser chamado de tudo, menos de governo. Vai lá, Bárbara. Bom, mais uma vez aqui, eu concordando com o Rigon, esse governo, inclusive, tudo que ele defende, ele volta atrás. Eu entendo, estava defendendo antes de diminuir o teto e agora está voltando. Antes o bloqueio era maior e agora vai diminuir. Então, eu já falei ontem e vou repetir, a gente não pode acreditar na palavra desse governo, porque eles são contra tudo que eles defendem, fazem tudo o contrário do que eles defendem. E é óbvio que o governo vai diminuir isso, visto que ele é o que mais gasta. Ele tem um gasto muito acima das gestões anteriores. E foi o que eu estava falando. Esse só no começo desse ano, ele no primeiro trimestre, ele já gastou o dobro do primeiro trimestre do ano passado. Então, é uma decisão óbvia que vai fazer bem para ele mesmo e que claramente também diminui aí a confiança dos eleitores dele. É isso. Vai lá, Lanza. Olha, Vitor, eu faço das palavras do francês as minhas. É uma linha muito tênue, porque é ano eleitoral. E se ele conceder aumento, também pode acabar rendendo para uma oposição o discurso de que ele está tentando comprar o apoio dos funcionários públicos com esse aumento de salário. Então, é uma linha muito tênue e eu vejo que seria meio que andar em areia movediça. E quanto mais você anda, mais você pode se afundar aí. Não seria até inteligente do governo fazer esse tipo de estratégia. Passa para o professor Itamar. Vitor, essa questão da austeridade do governo federal é a coisa mais importante que ele faz. O governo tem que ser, de fato, austero. E austero, aí é no conjunto da obra, né? Determinado segmento pode aumentar, determinado outro segmento reduzir os gastos, mas o conjunto da obra. E isso, o governo não furou o teto dos gastos, não. Se ele tivesse furado, já tinha um impeachment, já tinha uma medida de CPI contra ele e um impeachment. Ele não furou o teto dos gastos. Ele está andando dentro da normalidade, da legalidade. Inclusive, se alguém acha que ele pode titubear, como alguém está citando aí que ele é louco, precisa de uma junta de psiquiatra, né? Aliás, todo mundo de esquerda acha que os adversários são loucos e por isso prende eles e mandam para a Sibéria, como fazia na União Soviética, né? Mas a posição do Paulo Guedes, ele é exímio. Eu gostaria que esse povo apresentasse uma falha do Paulo Guedes. Agora, mas ele falou lá atrás que seria um aumento de 10, agora não pode ser de 10. Ora, governo é assim, governo vai administrando conforme a realidade. Ele não pode ter um plano na cabeça e executar independente da realidade, dar base para isso. Então, nesse sentido, a gestão Guedes-Bolsonaro está corretíssima. E não dar aumento no ano eleitoral, eu acho apropriado mesmo. Eu gostaria de ter aumento. Já faz 4 anos que eu estou sem aumento no Paraná. Mas eu sei que eu não vou receber aumento esse ano do governo do Paraná. E não vou ficar fazendo nenhum protesto, não. É isso. A Bárbara falou, você tem 30 segundos. Eu só queria falar que não tem como a gente saber se ele estourou os gastos ou não. Simplesmente, a gente só vai saber daqui 100 anos. Já que agora ele tá com sigilo de 100 anos. Não é isso não, hein? Não é isso não. Não é? Então explica você. Alguém pediu? Não. É falar que dá para saber sim, é só acompanhar os noticiários, né? Porque se tivesse estourado o teto de gastos, já tinha saído no consórcio da Globo. Pode então, falar, só para lembrar que foram mais de 100 pedidos de impeachment dele, inclusive por furar o teto. Ele driblou mais que o Garrincha, com o apoio desse pessoal que está do lado dele hoje, o Centrão, chama-se Centrão, a base que segura e não o presidente tem o povo Bolsonaro na rua, né, pedindo o impeachment dele, por incrível que pareça, né? E nem ao lado do Lula. Eu vou deixar registrado aqui. Vai ter pedido eu vou deixar registrado aqui que até onde se sabe não houve quebra do teto de gastos do governo Bolsonaro. Exatamente. O que houve, e assim isso é inegável, houve uma mudança da base de cálculo, né? Era de um mês a outro, daí ele
esticou ali, fez de outro mês a outro mês. E isso não foi uma fake news. Isso Não, foi uma chama-se informação pedalada errada. que foi o que causou a cassação da Dilma. É a mesma coisa. A Dilma, na verdade, foi maquiagem fiscal. Maquiagem fiscal É a foi bem mesma diferente. coisa. Palavras são diferentes, mas é a mesmíssima Não, coisa. maquiagem É fiscal você não você tocar. adulterar números. Isso não pergunta pra qualquer contador. O teto de gasto não tinha sido Não, nada a promulgado ver. ainda. Foi o Temer que colocou o teto de O Temer, gasto. exato, Então, acabei de falar. a Dilma foi Ele- antes do Temer. Mas quem falou de Dilma? Você. Não, eu falando da pedalada. Isso que ele Então, fez. ela de deu esticar, pedalada, como o Vitor falou, isso é uma pedalada. Exato. Foi pra enganar a galera. Só que ao contrário da Dilma, ele não foi caçado. É. Porque ele comprou o Centrão. Ou o Centrão comprou ele, ou os O dois. Estado não foi feito para dar lucro. O presidente está fazendo é o superávit e está redistribuindo. Você está defendendo furar o teto de gasto. Não, mesmo. até agora não foi provado isso.